só um pensamento, uma só intenção, no nosso coração. Vamos fazer uma prece de início, agradecendo a Deus por essa noite, a gente ser abençoado por estar na casa que tanto bem nos traz. Senhor, com uma só intenção, no nosso coração, agradeço a vós a oportunidade de estar presente na casa espírita da Senhora. Hoje, mais uma vez, nós vamos aprender um pouco sobre a doutrina espírita. Que Jesus, a espiritualidade amiga, abençoe cada um que teve essa vontade, esse desejo de hoje estar aqui na casa. Então vamos nós, com só intenção, um agradecimento, pedir ao Pai, abençoe-nos, deixe que a gente queira essa bênção. E hoje estamos prontos para ser abençoados. Então, a palestra hoje vai ser com 3 irmãos. Eles vão falar sobre o pinga-fogo, né? O seu irmão Cid, o Danilo e o Anjo. Pode assumir, irmão. Estão respondidos no fundo mesmo? Faz a introdução. É pinga-fogo ou é pelotão de fuzilamento? Boa noite a todos, para mim é um prazer enorme estar aqui. Só que antes do pinga-fogo, assim, eu espero que algumas pessoas tenham trazido as perguntas, pelo menos me cobraram para avisar com mais antecedência, né? Mas nós vamos passar um videozinho curto, só para dar uma introdução, e em cima desse vídeo a gente pode discutir, mas como é o pinga-fogo, está aberto a qualquer tipo de pergunta doutrinária, fica a critério de vocês. Isso aqui é só uma sugestão para a gente dar uma introdução sobre um assunto. É um filme espírita curtinho.
trio. Rapaz, ali tava com só, né? Então hoje nós somos 3. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. O que a gente pode tirar, né? Assim, de uma conclusão, alguém quiser começar a falar, o que a gente pode falar a respeito desse vídeo? O que chamou a atenção? O que mais assustou? Perguntou um negócio me chamou a atenção ali que eu vi, porque na hora que a mulher está perto, aquele espírito que estava aproveitando o marido dela não se aproximava dele. Na hora que ela saía, que ele aparecia. Ele sabe o porquê. Né? E aí, Daniel? Eu fiz a introdução, vocês se viram, mano. Perguntando pra você. Gente, então assim, inicialmente o Pinga Fogo é um encontro de perguntas e respostas justamente para a gente poder esclarecer mesmo. Mas esse mecanismo que a gente enxerga ali, né, e pode ter sido proposital ou não, né, dele ter mostrado isso no vídeo, que quando ela estava por perto, o espírito não se aproximou e quando ela foi embora, eles se conectaram ali mentalmente, né? Então a nossa conexão com os seres espirituais, sejam eles os nossos mentores ou os malfeitores, eles se dão por uma conexão mental. Então é aquela ideia que a gente está conversando com a gente mesmo, sabe? Aqueles pensamentos que alguns chamam de intrusivos. E no caso da esposa, aí eu estou trazendo uma situação hipotética. Pode ser que ela estivesse numa situação de uma sintonia um pouco mais elevada. E aí, com aquele envolvimento dela com o marido, faz com que o espírito fique aguardando. Quando ela sai, é como se ele se desconectasse da esposa ali naquele momento e voltasse para os pensamentos redundantes em torno de um vício, né? Porque você vê que ele entra em casa, ele nem está pensando naquilo, e aí vem aquele pensamento, toma uma, né? O teu dia foi tão cansativo, né? Você precisa relaxar. E quando não vem da parte dos desencarnados, vem às vezes do encarnado. Tem um médico lá de Araçatuba chamado Sérgio Iricura, que ele faz um estudo, né? Ele é espírita e ele tem um estudo a respeito dos vícios. E tem o vício químico, que aí é a nossa parte orgânica, e tem o vício social. Que às vezes você quer se afastar do vício, você quer tirar, mas fica aquela coisa da convenção social. Mas é aniversário, mas hoje vai ter um jantar especial, você não vai tomar um vinho, você não vai tomar uma cerveja, você não vai isso. Então tem esse aspecto que já está meio que incrustado na nossa sociedade, e tem aquele do próprio espírito que, como ele não pode ir lá na geladeira e abrir a cerveja sozinho, ele se aproxima de alguém, fala, lógico, vai se aproximar de quem bebe, né? Aquela pessoa que não bebe, ele não vai ficar ali, bebe, ele não vai beber. Ele fala, não, só uma cerveja. Só um pouco. Só um copinho, só uma dosezinha, só para relaxar. Abrir o apetite. E aquilo é o gatilho. Pá. Uma pergunta aqui. Deixa eu só um pouquinho, só para botar. Só para dar o spoiler. Ela tem uma condição de ficar melhor aqui. Pensei. Só para saber, assim, porque o homem é um indivíduo social, né? Ele convive em sociedade, em comunidade. O indivíduo solitário ele tem de ser mais obsediado ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, mas não tem essa relação. Tem essa relação. Exato. Às vezes a pessoa sozinha ela consegue se concentrar, se ligar às coisas mais elevadas, e às vezes não. Às vezes é no ambiente sozinho que a pessoa se perde. Kardec põe na Gênesis fotografia de pensamento. Ele fala muito sobre isso. Porque ali está tratando a bebida, mas é tudo. Né? O desregramento sexual. Isso tudo é uma coisa que atrai. Porque na realidade, Kardec, quando ele fala na Gênesis sobre fotografia de pensamento, ele quer dizer o quê? Que o que nós pensamos, aquilo é como se fosse uma fotografia que vai ficando impregnada no perispírito. É onde os espíritos leem e nos conhecem. Os bons vão saber as qualidades que temos. E os nossos irmãos sem compreensão vão aproveitar dos nossos vícios.
Então nós somos conhecidos pelo que pensamos e sentimos. É aí que nós somos conhecidos. E as influências são por aí. E assim, é interessante até a sua pergunta, porque muitas vezes quem está muito envolvido com muita gente, qual que é o risco? É dele influenciar negativamente outras pessoas. Isso a gente está vendo hoje aí nas redes sociais, o que eles chamam de influencers, que alguns especialistas estão chamando de idiótipos. Por quê? Porque essas pessoas estão induzindo a outras a fazer um monte de coisa errada. Então, ensina medicamentos empíricos que não funcionam, estimulam as pessoas a fazerem coisas erradas, tem certos vícios de comportamento que elas tornam-se banais e querem tornar aquilo como verdade. Então, assim, na verdade, quando você está envolvido com muitas pessoas, o risco de você influenciar e ser influenciado é altíssimo. E aí é que é a responsabilidade de cada um de nós, como nós estamos influenciando os terceiros. Sejam familiares, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente social. Qual que é o hábito que nós temos, qual que é a influência que nós estamos levando para as pessoas que convivem com a gente. Eu posso perguntar uma Pode, coisa? pode. Porque eu conheci pessoas que na rua estavam bebendo muito, esperto toda a vida. Mas quando chegava dentro de casa, caía pronto. Ficava completamente ruim, desmaiado. Aí eu observava, já estou contando, né? Eu observava que os irmãos iam embora, não podiam entrar dentro de casa. Então eles não iam embora, eles eram proibidos de entrar na sua casa. Proibido de entrar dentro de casa, pelas preces. Então ninguém usava bebida dentro de casa. A importância Isso do é bom o pessoal Evangelho. saber. A importância do Evangelho no lar, a importância de cultivar o lar num ambiente sadio, moralmente, sadio espiritualmente, para que a gente possa preservar aquele espaço e as pessoas que estão ali. Aí a gente tinha que acudir a pessoa, levar para o médico, para dar uma recuperada. Era assim. E aí é interessante o que você estava falando, porque muitas vezes você pega situações de pessoas que não só alcoólatras, mas pessoas que estão envolvidas em drogas e coisas mais pesadas. Você fala assim, como é que essa pessoa consegue consumir uma quantidade tão grande de substâncias químicas e não morre? É isso aí. Não é só um espírito que está ao redor dela, são vários que se abastecem com aquela energia. É por isso que ele vira quase como um posto de gasolina, de tanto álcool que ele absorve. Então, assim, por quê? Porque é muita gente absorvendo. Só que uma hora o organismo vai se deteriorando, ele vai se destruindo. E a hora que aquele organismo está destruído, a pessoa está com uma cirrose, está com uma insuficiência pulmonar grave, ou apareceu alguma outra doença mais grave, insuficiência renal, hepática, ou a própria cardíaca, os espíritos começam a se afastar. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue mais consumir droga. Então elas vão para outras que estão começando a usar em quantidades absurdas, e aquela pessoa vai ficando aos poucos. Aí quando muitas vezes ela desencarna, ela passa a ser mais uma dessas pessoas que ficam no plano espiritual, absorvendo aquela energia de quem está aqui encarnado. É um ciclo. É verdade. E é por isso que é complexa a questão dos vícios, por isso que é difícil a gente sair de um determinado vício. Às vezes são várias encarnações para a gente conseguir se libertar de um vício. Aquele que se libertar ainda aqui na Terra é muito bom. Evita muita coisa. A gente está vendo isso hoje com aquela coisa do jogo do tigrinho, né? Dos bets, que era uma coisa que no Brasil tinha sido proibida desde a década de 30, década de 40, o cassino. E aí agora o último congresso conseguiu liberar o vício dos jogos, das bets, dessas coisas. O que está acontecendo? Um monte de gente está se destruindo. Famílias sendo destruídas, pessoas indo para o suicídio. Por quê? Porque ali a influência bebe mais um pouquinho. Ali não, joga só mais um pouquinho, joga mais R$5, joga mais R$1, joga mais R$10. E aí a pessoa vai e se destrói. E tem uma gravidade, né, ao desencarnar nessas condições, como é que fica também? Continua no mesmo vício. E é interessante isso, por quê? Porque isso é para tudo, como o Adriano já tinha falado. Então, assim, ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos nossos defeitos. E só nós, intimamente, sabemos quais são os nossos verdadeiros defeitos. Então, nós sempre vamos ser influenciados, positivamente e negativamente. E aí que é o grande desafio que a doutrina espírita nos convida, que é a reforma íntima. Que é rever conceitos, rever valores, rever posturas, exatamente para quê? Para que a gente se fortaleça para lutar contra as nossas más tendências, seja lá quais forem.
E a gente vê o seguinte, que as pessoas falam assim, vocês são proibidos disso, proibidos daquilo. Não. Nós somos conscientizados dessas coisas. Da gravidade que é. Porque o problema não é só aqui. Nós viemos para cá para desfazer disso. E o problema é carregar isso depois e ficar lá do lado de lá em situações difíceis, como a gente viu ali. Eu não posso tudo, mas nem tudo me convém. E a doutrina espírita deixa muito claro isso. E é um dos princípios da doutrina, que é o livre-arbítrio. Então a gente tem a escolha. E isso, quando o Sidney comenta, quando o Ângelo comenta aqui, a gente fala de se libertar do vício, de reforma íntima. Isso não quer dizer que seja um mecanismo simples e fácil de ser feito. Se fosse simples e fácil, não podia muito. É uma briga diária. Quem tem algum tipo de vício sabe o jeito que é. Sabe como isso funciona, tanto que o arrastamento é forte. Só que às vezes a gente não tem um vício tão explícito, mas às vezes a gente tem um vício de falar mal dos outros. E tipo, você precisa modificar o seu comportamento, as suas atitudes. E lembra, tem influência espiritual, e às vezes ela não consegue te influenciar diretamente, igual a gente viu no vídeo. Aí eles vão aonde? Vão nos arredores. Aí tipo assim, não, decidi não falar mal de ninguém mais. Aí influencia uma outra pessoa, você ficou sabendo que aconteceu? E aí é aquele momento que você precisa se vigiar para que você não ceda ante a influência. Ou desequilibra alguém da própria casa, né? Às vezes deixa a pessoa, tem alguém com uma doença, algum problema em casa, ou ela é um pouco mais criança, principalmente, idoso, que ainda não está. Criança pelo fato que o espírito ainda não está bem acoplado, o idoso porque já está muitas vezes se libertando do corpo físico. Então ele fica muito mais influente ao mundo espiritual. Então é mais fácil ele ser assediado. Então muitas vezes desequilibra para poder desequilibrar o resto da família, para tumultuar o meio ambiente. O vídeo ele ilustra, traz ali para um meio visual a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos ou atos? E os espíritos respondem que muito mais do que a gente pode imaginar. Porque de ordinário, ele fala que são eles que vos dirigem, mas é aquilo ali. A gente está o tempo todo recebendo inputs desses espíritos, bons ou maus, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o ambiente espiritual que a gente vai cultivando. Sabe aquele momento que a gente decide fazer o bem e parece que começam as pessoas a se aproximarem, outros que vêm ajudar, outros que vêm pedir ajuda, e as coisas vão se multiplicando nesse sentido? É da mesma forma. A gente sintoniza com o bem e o bem vai crescendo. Só que com o nosso passado e o nosso histórico, muitas vezes a gente cede mais facilmente ao ambiente do mal, de um mau pensamento, de um pensamento depressivo, de um pensamento de raiva, de cólera, e assim vai se desdobrando naquilo que a gente pôde assistir ali. Ali é um exemplo de infinitos. Boa noite. Então nós podemos entender que as redes sociais, elas têm se transformado no decorrer do tempo em mecanismos pelos quais essas influências aumentam, porque com um clique a gente consegue se associar àquilo que nos convém. É só você pensar uma coisa até mais simples. Você vê uma notícia na TV, ou no jornal, ou na própria rede social. Qual que é a sua reação? É de alegria? Ou é de raiva, de revolta, desespero, medo? Dependendo da sua reação, é o tipo de influência que você vai receber. Se você cair na raiva, na vingança, nossa, o cara tem que morrer que fez isso. Ah, esse cara tem que ser fuzilado. Pronto, você já entrou numa sintonia de vingança, de ódio. É o que eles precisavam. Então, e o que alimenta a televisão? O negativo.
Se você vê quais são os programas mais assistidos, quais são as redes sociais mais movimentadas, tudo que envolve violência, tudo que envolve agressividade, tudo que envolve estímulo de coisas negativas. Então é lógico que o mal ainda prevalece no mundo de provas e expiações como a gente vive, e isso acaba estimulando que muita gente erre. Por que você, às vezes, você vê, igual há pouco tempo, um rapaz viu um assalto, resolveu pegar o carro, saiu correndo atrás dos bandidos, e aí, infelizmente, atropelou uma mãe e uma filha que estavam atravessando a rua para tentar pegar o bandido. Por quê? Porque estimula nas redes sociais, falando que a impunidade prevalece. Então, quando eu falo que a impunidade prevalece, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. E aí a coisa desanda. Então, muitas vezes você tinha uma vida tranquila, agora você é um assassino. Olha o tanto de compromisso que você assumiu. Então é assim a nossa vida com as redes sociais. Muitas vezes ele posta uma foto lá dele, com a Cris, aí fala, nossa, que casal enjoado, que casal não sei o quê. Aí começa a colocar um monte de absurdo lá. Muitas vezes por inveja, muitas vezes por ciúme, e muitas vezes para destratar, só com o objetivo de desmerecer. Isso a gente vê muito nas redes sociais. E muitas vezes as pessoas nem colocam o nome dela, porque elas não têm nem coragem de colocar o nome. Então elas inventam um pseudônimo, colocam os nomes lá e começam a comentar um monte de lixo. E aí pegam pessoas frustradas, pessoas magoadas de sua vida, pessoas que estão com algum problema e começam a estimular aquele tipo de situação. Então é uma realidade que a gente está vivendo hoje. E, querendo ou não, a rede social é fundamental, ajudou muito, principalmente para quem vive em vários lugares, ou tem a família em vários lugares diferentes, você consegue se agregar. Mas ao mesmo tempo virou um poço de ódio. Tanto que eu estava conversando com um amigo que mora num prédio em São Paulo, ele falou que todo mundo se convivia bem. No dia que montaram o WhatsApp para resolver as questões do prédio, hoje todo mundo é inimigo. Porque começaram as questões políticas, as questões de futebol, e uma série de outras coisas acontecendo, e hoje ninguém mais se fala dentro do prédio. Quer dizer, aí da ignorância ainda prevalece. E nós não somos diferentes. É só olhar nossas famílias desde as últimas eleições, como é que todo mundo está se conversando. Quantas pessoas nós desagregamos as pessoas vivas? É a realidade que a gente vive. Agora, felizmente, nós ainda vivemos num país pacato. Em outros lugares, as pessoas põem bomba no corpo e saem explodindo todo mundo. Ou pegam uma metralhadora que compra no supermercado e saem matando muita gente. Então, nós ainda somos um país ainda um pouco mais ameno nesse tipo de situação. Só que o que é o nosso problema maior hoje? É o moral. Então, a gente destila o nosso ódio, a nossa violência nas redes sociais. Já é um passo positivo, né? A gente não vai chegar às vias de fato. Mas tudo tem consequências nas nossas vidas. E as influências estão aí para nos auxiliar, né? A jogar a gente mais no buraco ou tirar a gente do buraco. Perguntas? Pode chamar palestra. Gente, assim, a pergunta é muito propícia, porque assim, tudo começa sutilmente. Se a gente buscar lá no livro dos médiuns, quando fala da obsessão simples, a obsessão simples é aquela que vem sorrateiramente. Aquela que não dá grandes sinais. É um pensamento. O vídeo mostra isso também. Exato. Você vê que, tipo assim, ele não sai fazendo escândalo. Não. É sutil. Tanto que é interessante quando ele chega em casa, você já vê que ele está desanimado. Aí a esposa dele pergunta, você pagou a conta? Não, eu pago amanhã. Aí você fala, como é que está as coisas? Ah, tá mais ou menos. Quer dizer, a pessoa já está lá reclamando, já está lá rabugenta, já está de má vontade, ou seja, a influência já está na pessoa. O negativo já está influenciando ela. O que ele está fazendo? Só ampliando o nível de influência, passando de uma influenciação simples para um processo obsessivo. Você abre uma porta. Né? Sempre que você cede a esses pensamentos, você abre uma porta. E aí acaba sinalizando para aqueles espíritos, ó, ali é um acesso legal. Dani, e quando pessoas que bebem, embriagam-se, drogam, vai esquecer dos problemas, elas vão conseguir ficar aqueles minutos sem pensar no que está acontecendo, sem que, como se diz, fica aquele branco. Aquilo é também uma influência? Uma coisa Sempre tem influência. Né? A gente cede, mas sempre tem influência, porque é aquele... Em muitos casos a pessoa é solitária, em outros casos a pessoa tem um doente em Eu casa. É um aspecto do vampiro, sabe? Ou seja, eu incentivo que ele use a droga, incentivo que ele beba. Ela esquecer aqueles minutos, né, no caso. Aí a pessoa vai por esse caminho relaxou, dele e o espírito está ali absorvendo as sensações.
da bebida, da droga. Porque na hora que ele melhorar, ele vai voltar tudo de novo pro mesmo caminho. É o exemplo que ia dar. Qual que é o número do seu sapato? 42. Imagina você usar um sapato 36, encher tua cara, sem tirar o sapato. Quando você melhorar do pilar, como é que vai estar teu pé? Muitas vezes até pior, né? Porque você está andando, você nem vê o que você está andando. Então é mais ou menos isso. Então às vezes você acha que você está melhorando uma situação, na verdade você só está piorando ela. Porque muitas vezes a bebida, a droga, acaba levando a outro tipo de consequências. Uma briga, uma violência, um espancamento dentro de casa. Então, na verdade, depois é só Mais piora. tristeza, né? Mais tristeza. Você vai cedendo ainda mais aquela influência e às vezes os espíritos vão se usando daquilo. Né? Ou seja, para cometer algum crime, para fazer algo pior. E aí, ou seja, vai virando uma bola de neve. Por isso que a gente tem que tentar, né, conter. De novo, a doutrina espírita proíbe? Não, ela aconselha a não fazer. Porque não tem sabe consequência. das consequências. Tem consequência para a nossa saúde, tem consequência para o nosso espírito, tem consequência para as pessoas que estão ao nosso redor. Onde a gente tem que buscar, assim, sempre que a gente tem esse tipo de pensamento, é vir para a consciência. E peraí. E quando a pessoa é fraca, qual que você acha o melhor caminho? Quando a pessoa assim, se sente fraca, como se diz, não consegue se levantar, entendeu? Buscar ajuda. Mas Que outra opção? É a mesma coisa uma criança que está com uma dificuldade. Se os pais não forem lá ajudar, ela vai continuar com aquela dificuldade. eu acho Então, a mesma que coisa a pessoa aqui. quando perdeu pai, mãe, quando ele está só, entendeu? Então, tem que procurar como ajuda. se diz assim, conhecido, até irmãos, dependendo da hora, não conhece igual a pessoa é. Porque tem vários casos assim. Sim. Aí a pessoa se entrega totalmente, entendeu? Aí eu acho que é mais difícil dele conseguir se rever de novo. Só se for uma pessoa muito boa para levar ele mesmo. Tem amigos meus que estão internados assim, entendeu? Por causa disso, tem um colega meu que perdeu mãe, já não tinha pai, hoje ele bebe, dá convulsão, aí ele recupera de novo, volta a beber de novo, dá convulsão de novo, entendeu? E ele não consegue sair de jeito nenhum, aquilo parece que só puxa ele, cada dia mais ele puxa. Esses são os casos já de patologia, né? Ou seja, que transcende o vício social e o vício químico e adoece a pessoa mental e fisicamente, obviamente. Né? Então, assim, o nosso papel diante de pessoas que passam por esses problemas é o papel do amigo. A gente não pode e nem tem como assumir o papel dela. Não adianta a gente querer fazer por ela. A pessoa precisa querer. Muitas clínicas, né, de recuperação, elas só aceitam o interno se o interno quiser. Porque senão não tem o efeito terapêutico necessário. A pessoa precisa querer sair dali, porque quando ela estiver fora, vai vir o chamamento, seja do espírito, seja do círculo de amizade, fala, não, hoje nós vamos, né? E ele tem que ter a consciência de que fala, eu preciso resistir. Eu acho que a primeira coisa é Deus, né? É procurar Deus, rezar bastante, procurar envolver com os mandamentos de Deus, entendeu? É só assim que Geralmente o aspecto que mais gera resultado nesse tipo de situação é a aproximação com alguma religião, seja ela qual for, espírita, católica, protestante. E às vezes o medo ajuda. Então, assim, para nós, para o espírito, é muito claro, o diabo não existe. Mas às vezes a figura do diabo ela é importante para algumas pessoas porque através do medo ela consegue se controlar. Então, para muita gente, é necessário ainda que exista o diabo, por mais que ele não exista. Às vezes funciona. Mas funciona, porque você vê em algumas religiões que ela mais celebra tão grande em relação a que tudo é culpa do diabo, que a pessoa ela acha que aquilo ali realmente já está sob a influência do diabo. E ela começa a parar de determinados vícios, de determinadas atitudes. Agora, para a gente é mais difícil, porque nós não temos essa muleta do diabo. Nós temos, às vezes, a muleta do obsessor. Nós estamos aqui com o imposto, com o obsessor. Mas, na verdade, às vezes, nós é que somos obsessores dos outros. Porque muitas vezes a gente causa a vida dos outros um inferno.
Pela nossa grosseria, pela nossa falta de respeito com as pessoas, pela nossa postura no trabalho, pela nossa postura em relação à sociedade. Muitas vezes nós transformamos a sociedade num inferno. Então, é questão da gente também rever os nossos conceitos e as nossas atitudes. O que mais, gente? O Ângelo está quietinho, o Ângelo está aprendendo. Escondendo os talentos. Nesse ponto, os grupos que existem, grupos de autoajuda, né? Os grupos de ajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos também tem um papel fundamental também para fortalecer esse espírito, né? Pelo que vai estar falando ali. É fundamental, né? Porque as pessoas, elas se unem ali na mesma dor, no mesmo problema, e ali com a experiência de um com o outro, eles vão se fortalecendo, né? Nessa caminhada que é árdua, né? Sim, inclusive tem grupos que acho que é o ANON, né? Que acompanham os alcoólicos anônimos pelos familiares. Que também porque não é fácil para a família você ver a pessoa que você ama se destruindo. Então muitas vezes a família também precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento técnico para lidar com a situação. É igual aqui no atendimento fraterno. Às vezes vem a pessoa com problema, então você vem trazendo problema de alguém da família. Mas se você também não for acolhido, você não dá conta, porque você que muitas vezes segura a onda daquela pessoa, a barra daquela pessoa. Então, é um conjunto de situações. Porque não adianta nada eu estar com raiva da pessoa, porque a pessoa está numa atitude equivocada, porque toda vez que eu vou ver, eu vou agredir. E aí, toda vez que eu agrido, piora. Né? Que é o problema de quem você lida quando você lida com pessoa que tem algum determinado vício. Seja lá qual vício for. Então, muitas vezes você fica irritado com a pessoa, você fica nervosa, e aí aquilo ali acaba desandando mais ainda. Então, muitas vezes o acompanhamento psicológico às vezes é mais importante para a família, para quem acompanha, do que realmente para aquela pessoa que está com problema, porque às vezes ela nem sabe que está com problema, que para ela está tudo certo. Existe também uma questão, né, importante, que é criar um ambiente psíquico, né, com energias e vibrações ali, onde a espiritualidade superior consegue atuar, consegue ajudar os nossos irmãos. Porque às vezes, ambientes já viciados, ambientes difíceis, né, com pensamentos, sentimentos inferiores, é um ambiente muito assim, difícil para a espiritualidade às vezes estar atuando, porque facilita mais para a parte dos obsessores. Mas por esses nossos irmãos que ainda estão na ignorância ainda. Então é necessário isso, a criação do evangelho no lar, né, o ato da prece, da conversa edificante, enfim, é necessário fazer um trabalho com todos ali para poder melhorar o ambiente psíquico, que é as energias e vibrações ali dos pensamentos, dos sentimentos das pessoas que estão ali. Porque uma pessoa que tem, como o irmão colocou, essa dificuldade, num ambiente assim difícil, ele não vai conseguir ter ajuda. E num ambiente assim que as pessoas, porque família a gente tem que entender que não é só o pai e a mãe, família é um grupo. Os que estão melhores, ajudar aquele mais necessitado, aquele com mais dificuldade, aquele que está precisando mais. Então é justamente criar um ambiente onde a espiritualidade superior consiga chegar, onde ela consiga atuar, para ajudar também a mudar aquele ambiente ali, né, aquela atmosfera psíquica ali, daqueles pensamentos e sentimentos que estão ali. Né, porque é o que torna muito difícil, às vezes, né, para a espiritualidade estar ajudando. Porque o irmão vem e toma um passe, né, o irmão vem, recebe aqui o atendimento e vai embora tranquilo, mas chega num ambiente, às vezes, que já está saturado e acaba outra vez adquirindo aquelas energias e vibrações. Então é necessário melhorar também o ambiente também. Nós estamos na doutrina aprendendo isso, a construir o nosso lar, onde ele possa realmente receber ali as melhores vibrações. Nós fazemos o evangelho lá para ajudar o quarteirão, para ajudar, né? Então é importante criar esse ambiente. E assim, a gente não pode esquecer, gente, que a doutrina espírita coloca nas nossas mãos a responsabilidade pelos nossos destinos. A gente não pode, né, com todo respeito a qualquer religião, trocar de igreja. Ou seja, aí lá fora eu sou o capiroto, né? Aí eu venho aqui, faço cara de anjo, faço a minha horinha da semana e volto a ser o caçarrão lá de fora. Então, gente, ele não faz crédito. Aqui é onde a gente
buscar as informações, buscar aquilo que a gente precisa de bagagem para a gente poder tentar lidar com o dia a dia lá fora. Não é fácil, né? Não é um negócio assim transformador. Entrei aqui e saí transformado. E com Deus não se negocia, né? Nem se faz barganha. Então muitas vezes fala assim, eu vou dar uma ajuda ali, vou ajudar aquele pobre ali e vou continuar sendo um monstro junto com a minha família. Eu venho aqui no Centro Espírita, faço umas palestras e continuo dando golpe aí fora. Quer dizer, não adianta, não se barganha com Deus. Eu vou comprar minha vaga no céu, como muitas vezes aconteceu em outras religiões, muitas vezes na doutrina espírita também, muita gente tenta comprar sua vaga em nosso lado, né? Através de algumas atitudes, e na verdade isso não existe. O que realmente vai fazer a diferença é como a gente está reagindo no nosso dia a dia. É a nossa luta diária. E é o exercício diário. Não adianta a gente achar que, a partir de amanhã, terça-feira, eu vou ser outra pessoa, eu ouvi lá que é isso, e é desse jeito que vai ser. E às vezes até do nosso lado tem alguém para cobrar. E isso às vezes não ajuda, muitas vezes não ajuda. Porque vai ser um exercício, a gente ainda vai errar inúmeras vezes, mas a gente não pode aceitar. Assim como a Joana de Ângeles, né, nos aconselha que a gente olhe o mundo externo e jamais normalize aquilo que é cruel, o que é de violência, o que é de absurdos, a gente não pode transformar isso e falar, é assim mesmo. Não. Nem ser indiferente, né? Nem com a gente precisa ser assim. Vou ceder algumas vezes por más influências espirituais, ou até minhas mesmo, né? Porque às vezes a gente quer pôr tudo a culpa nos espíritos, né? Mas às vezes é a gente mesmo. Então às vezes a gente vai ceder, vai errar, mas a gente tem que dar aquele passo atrás, consciência, para a gente, errei. E avaliar, né, as atitudes. Não posso fazer. O que me levou a cair novamente, né? Eu não estou falando só de vício, não, tá, gente? Às vezes é perder a paciência com alguém, xingar alguém, falar mal de alguém. Tipo, o que me levou a fazer isso? Faz o conselho de Santo Agostinho, né? Repassa o teu dia. Qual foi o gatilho que me levou a isso? E vai ajustando, que vai melhorando. Assim, você está falando, eu estou refletindo, e é engraçado, porque a gente, assim, é um ser de hábito. Então, quanto mais a gente vai habituando, estudando a doutrina, habituando, é igual você está falando, não é que a gente não vai errar, a gente vai errar, porque a gente é ser humano, senão a gente nem estava aqui na Terra, né? Só que o raciocínio, peraí, eu errei, eu tenho que corrigir isso, vem mais rápido, vai vindo cada vez mais rápido, o insight na mente vai vindo mais rápido. E o que diferencia a gente de espíritos mais evoluídos é exatamente isso. Para a gente, ainda é luta determinadas situações que a gente enfrenta, a gente tem que lutar para aquela tendência. Agora, quando você pega espíritos mais evoluídos, aí você vai ver as biografias de determinadas pessoas, certos absurdos que aconteceram ao redor dele, para ele não se afetava. Por quê? Porque ele sabia da nossa condição humana, ele sabia que aquelas pessoas ainda estavam aprendendo. Então, a maneira como ele agia, a maneira como ele interpretava a situação era completamente diferente da gente. Ele não julgava, eles não julgam, eles apoiam, eles amparam. E ao mesmo tempo, eles são extremamente ferrenhos na postura deles. Por quê? Porque para eles aquilo é um absurdo. Se ele agisse daquela forma, ele entende a forma que eu ajo, mas ele jamais agiria daquela forma porque ele acha que nós estamos ainda extremamente equivocados. Você está entendendo? É a mesma coisa uma criança faz uma birra, você não vai sentar do lado dela e fazer uma birra também, quando a gente é contrariado no nosso dia a dia. Porque a gente já sabe que aquilo ali passou. É a mesma coisa os espíritos evoluídos. Então eles veem as nossas situações como birras, que é ainda coisas equivocadas que a gente faz, que nós estamos aprendendo. Então eles vêm aqui, dão exemplo, dão os testemunhos, passam por coisas atrozes como Jesus passou e vão embora tranquilos. Por quê? Porque fizeram o melhor que eles podiam. Deixaram o exemplo para a gente. E assim vem tantos em todas as religiões do planeta. Em todas as áreas do planeta tem espíritos missionários que vêm para mostrar uma condição diferente daquela. Só que eles sabem ainda da condição primária que nós estamos exercendo. Tanto que o Leonelli fala que nós estamos mais próximos do homem da pedra, do homem selvagem, do que um ser angelical. Por quê? É só assim, mas não é possível, eu já não faço tanta coisa. Se você vê alguém batendo no seu filho, como é que você reage? Se alguém matasse o nosso filho, a nossa filha, como é que a gente reagiria? Será que a gente não partiria com o primitivismo? Revidar daquela forma? Ou seja, nós não estamos ainda. É por isso que a misericórdia divina é tão boa com a gente, que impede que nós passamos por determinadas situações, porque sabe que a gente vai falhar. Nós ainda não damos conta de certas situações nas nossas vidas. E quando vem essas situações, aí é que está o grande testemunho.
saber se realmente a gente aprendeu alguma coisa com os ensinamentos do Cristo, que está aí há 2000 anos sendo repassado nas nossas encarnações. É uma luta diária. Eu gostaria que vocês falassem sobre 2 tipos de obsessão. Aquela que surge pela afinidade de gostos, né? Aquilo que você atrai porque você gosta de determinada coisa. E a obsessão que vem de outras vidas em que há dívidas, né? Do passado, um passado delituoso. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre esses 2 tipos. Ângelo? Você está muito quitinho, como diz aqui. Você está muito quitinho. Dali. Gente, obsessão, pensa numa parede de rádio. Você quer sintonizar aquela rádio, você vira a chavinha lá, você chega e capta aquela sintonia. Então a Cida perguntou sobre o tipo de obsessão que vem por aquele tipo de afinidade, de gosto. Ah, eu tenho gosto por violência. Ah, adoro luta, adoro ver na internet tudo que é coisa de um bater no outro, surrar o outro. Gente, isso a gente dá sintonia para seres naquela mesma onda. E aí um vai retroalimentando o outro. A gente vai consumindo aquele material, vai criando formas, pensamento, os espíritos vão influenciando ou encaminhando, ou seja, gera, né, para quem está acostumado com a internet, né, gera um algoritmo espiritual que vai te acessando com outras coisas relacionadas àquilo. E aí vira um mundo obsessivo daquele ser. Eu estou falando de violência, mas isso que é muito comum, sexual. Conteúdo sexual que a gente tem muito disponível, é um clique, você pega e aquilo vai te drenando, né? Aquilo vai te absorvendo ali, vai te aprisionando quando vê você está naquele círculo vicioso que a gente não consegue sair. Às vezes a gente precisa levar um susto para falar, não, eu tenho que parar com isso. E o outro caso que a Cida coloca, e aí assim, né, os desdobramentos disso são infinitos, porque todos nós temos um histórico. A gente traz lá uma ficha corrida do passado, de gente que a gente se deu muito bem, que a gente foi muito legal, e gente que a gente não foi nada legal. Ontem eu estava assistindo uma aula sobre a Revolução Francesa. É tipo assim, coisas que você faz, gente. E o mais triste é você pensar, eu devia estar lá, né? Comemorando com a guilhotina. Aí nessa aula eles falando, né, que eles matavam tanta gente e o momento era de tanta miséria. E aleatório, né? Você está revoltado, vai lá e morre. Então, não tinha critério nenhum. Tipo assim, matava e tinha miséria. Aí, isso da aula de ontem, né? Aí eles voltaram lá e falaram, por que a gente não faz um açougue de carne humana? Já que mata tanta gente, né? E tem alguns museus que tem calça, roupas de pele humana. Naquele período, né? Gente, isso foi logo ali atrás. E a gente reencarnou nesses períodos. Então, às vezes a gente está lá, às vezes a gente fez bolsa da pele de alguém que hoje fala lá, está lá na frente vestido de rosa, cara bonitinha, mas está lá, eu conheço. E aí eu sei quem que é. E é interessante que aí é que entra a misericórdia divina, que ele muda as pessoas de ambiente. Quer dizer, essa atrocidade aconteceu na França. Então, muitos de nós viemos da Europa, eu acredito que a grande maioria, nós viemos da Europa, de vários países diferentes, e começamos a reencarnar aqui no Brasil, segundo a própria doutrina espírita nos explica, na época da escravatura. Então, muitos de nós quebramos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa violência, a nossa prepotência, vindo como escravos. Exatamente para a gente sair desse ciclo vicioso de arrogância que o europeu tem até hoje, de prepotência que o europeu tem até hoje. Então, muitas vezes a gente já começou a reencarnar aqui no Brasil, ou na América Latina de uma maneira geral, exatamente para a gente começar a quebrar nosso orgulho, nossa vaidade. Cid, e é bem complexa essa situação. Conforme
conforme a Cida falou por afinidade, quando Kardec fala na Gênese, fotografia do pensamento, que nós ficamos impregnados dos nossos pensamentos que nós criamos, ele fala que as almas leem umas nas outras, que os segredos mais escondidos que está ali abertamente. Então, a afinidade é pelos gostos, pelas tendências, pelas inclinações. Eles vão se afinizar conosco por aí. Né? Geralmente, quando a obsessão é por afinidade, eles cuidam da gente, protegem a gente, porque eles querem que a gente viva para satisfazer o que eles precisam. A minha afinidade. Agora, quando o obsessor é uma obsessão do passado, ele quer muito que você caia. Ele quer te destruir. O outro não, o outro te preserva, porque ele precisa de tudo isso. É por isso que ele nos liga pelas nossas inclinações, pelas nossas más tendências. Enfim, eles sabem, porque eles nos conhecem por aquilo que nós estamos pensando. Pensamento e sentimento é vibração e energia. Então eles sintonizam com a gente por aí. Né? Ô Davi, essa parte você falou dessas motos aí, eu tenho uns anos atrás, eu jogava direto, uma casa de criança lá. Por esse gente achava que era o beleza do mundo. E até pouco tempo eu tinha explodido o pensamento, até que minha família abençoada, se eu tivesse outra família, Dois irmãos, tá ligado? É a mesma coisa, garanto pra você. Dois pobres daqui, ó. Fala, eu venho tentando as coisas, eu tentando melhorar. Mas já foi, era criança, se tivesse, achando que era uma coisa. Tinha um lugar que falava assim, por que vai começar? Eu falava, eu vou botar na frente. Aí ele colocou uma família abençoada, que se colocou uma família mais ou menos, eu estava colocando uma Aí é que entra a misericórdia divina, exatamente nesse sentido. Aonde tá, é o que Francisco de Assis está na prece de Francisco de Assis. Onde tiver ódio, ela leva o amor. E qual que é a maneira de você levar o amor? Através da família. Então é reencarnando junto. Marido, mulher, filho, pai, mãe, irmão, primo, vizinho. Então você vai estar sempre por perto. É uma maneira de você ir reencarnando quantas vezes você necessário. Com 2 metros. Então, e assim vai. Exatamente para isso. E aí quem sempre tem o quê? Alguém moderador que vai apaziguando através do couro, muitas vezes, para poder equilibrar aquela situação. Então, por quê? Porque é através do respeito. Muitas vezes tem um couro ali, a gente fazia, a gente está escutando o que ela faz, como é que ela fala, como é que ela conversa, aí eu posso começar a tentar aprender a fazer também. E o que está acontecendo comigo é isso. É assim que a gente aprende. Por isso que a gente tem sempre alguém à frente da nossa, à frente espiritualmente da gente, perto. Encarnado e desencarnado, exatamente para nos auxiliar a gente caminhar, senão a gente fica sempre no mesmo ciclo. Aí, assim, a misericórdia divina ela está sempre amparando, nós nunca estamos sozinhos. Então, é igual o senhor falou, nós nunca estamos sozinhos, sempre tem alguém perto da gente, bom e ruim. Agora, a influência, a sessão, ele vai ter acesso a gente ou não, de acordo com o que a gente está fazendo. E aí, se não for nessa encarnação, vai na próxima, na outra, quantas forem necessárias. Agora, o problema é que nessa eu venho e brigo com o anjo com o Danilo, na outra eu venho e brigo com a Cília. Na outra eu venho e brigo com o meio mundo. Quer dizer, eu só vou arrumando problemas. Aí no final das contas, aí o livro está enorme de desavenças e um livro pequenininho de afinidades. Aí fica difícil. Aí muitas vezes é o quê? A dor, o sofrimento, provas extremamente dolorosas. Para quê? Para a gente poder aprender. Está vendo a importância da família? A influência boa? A família não é fundamental. É igual aquele caso do menino lá da Mansão do Caminho, né? Que foi deixado lá com 6 meses, com 4 anos, ele já ameaçava o pessoal lá, né? Com 12 anos o Divaldo teve que chamar ele para ameaçar, foi para fora, porque ele falava que ele tinha vontade de enfiar a faca em alguém e sentir o sangue correr nas mãos dele. Com 18 anos ele estudou e depois dos 18 anos ele se emancipou, foi embora. 10 anos depois, o Divaldo encontrou com ele e perguntou para ele se ainda tinha vontade de matar alguém. Ele falou que sim, mas toda vez que ele vinha essa vontade, que ele lembrava do que o Divaldo falou com ele, que se ele fosse matar alguém, que fosse lá e matasse o Divaldo. Aí ele falou que não podia fazer isso, ou seja, se ele não tivesse recebido aquela ajuda, aquela influência, aquele trabalho, né? O que teria sido dele? E a gente lê no Céu e Inferno,
na parte que fala dos criminosos arrependidos, e quando Kardec ele evoca um daqueles que foi executado, um criminoso, Kardec pergunta para ele se ele tivesse tido uma ajuda aqui, se ele tivesse sido orientado, se ele teria caído no mundo espírito. Ele falou que não. O que faltou para ele aqui na Terra foi ajuda, foi apoio. Né? Então a gente vê a importância que é do apoio, da ajuda, da família, do ambiente tranquilo. Então isso é importante. Né? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos, somos espíritos ainda necessitados, devedores. Então a gente está aqui numa batalha, numa luta para melhorar. Né? Uns mais, uns menos, então é isso. Não, e é interessante que no mundo primitivo igual que a gente vive, a gente fala em provas de expiação, a gente está mandando para o mundo de regeneração, só que ainda tem muita gente ainda que vai ter que ir para mundos primitivos, ou vai voltar para o mundo de provas de expiações. Ainda é necessária a cadeia. Muita gente não tem condição de viver em sociedade, pela própria brutalidade, pela própria capacidade psíquica dela. Então, ainda é importante que existam as cadeias, que existam as prisões, mas no sentido de consertar, e não de instruir para piorar, que é o que acontece no nosso planeta de uma maneira geral. Porque a gente vê o preso como se fosse o pior bicho do mundo, e na verdade não, ele está lá porque faz equivocados, mas ele precisa do quê? De acolhimento e mudar a postura dele. Agora, infelizmente, não é isso que a gente vê na sociedade. Agora, é aquela coisa, é melhor ele estar lá preso, ficar lá 10, 15, 20 anos preso, do que se ele tivesse desencarnado, como muita gente fala, que tem que matar. Por quê? Porque ele preso, pelo menos o corpo físico, prende o espírito dele naquele corpo. E ele passa uma parte do tempo preso numa cadeia. Agora, se ele está desencarnado, ele está 24 horas aí passeando aqui pelo plano espiritual, podendo assediar e tumultuar outras pessoas para fazerem o mesmo. Daí a importância ainda de manter as pessoas encarceradas muitas vezes, e não a pena de morte como em muitos países fazem. Porque você só liberta o espírito da matéria. E muitas vezes a pessoa precisa do freio da matéria para fazer diminuir os seus equívocos. Olha a complexidade que é a coisa. Eu recentemente ouvi um filme chamado Nefasto. Aí a ideia principal do filme é o seguinte: é um assassino em série e um psiquiatra. O psiquiatra tem que atestar. Se ele atestar que ele matou as pessoas com consciência, ele vai para a cadeia elétrica. Se ele não tivesse consciência, ele ia para a prisão perpétua. E o Nefasto, lá, o prisioneiro, ele afirma que está possuído, que ele matou porque está possuído. Eu queria saber, dentro da doutrina, qual que é a resposta para isso, se existe esse tipo de possessão, ou se é algum tipo de influência. Ele afirma, não, sentido de nefasto, ele falou com o cara, falando, mas sentido de nefasto, que quem mata é o nefasto, não sou eu, né? Falando com o médico assim. E ele questiona o médico, sabe que ele falou com o médico assim, você não é diferente de mim, ele sabia tudo sobre o médico, ele falou assim, você fez eutanásia assistida da sua mãe, você matou sua mãe, sua mulher fez aborto, aí falou com o cara, antigamente falava que aborto era o cara com chifre, hoje é os caras vestidos de branco, fazendo uma crítica aos médicos, né? Ele falou assim, o psiquiatra se assusta com um jeito desse, sabe? O cara é inteligente. Aí eu queria saber qual que é a ideia de possessão, se isso tem algum fundamento. Peguei pesado. Não. Na verdade tem fundamento. Tem fundamento, mas não explica, mas não justifica. Ele explica, mas não justifica. Na verdade, assim, a influenciação espiritual ela se dá de diversas formas. E às vezes a pessoa vai cedendo até quase a perda da consciência. O Divaldo conta um caso que não é uma obsessão para crime, né, contra um terceiro, mas é um suicídio. Que a pessoa ela vai cedendo a influência, a ponto de ceder ao impulso do espírito de se jogar de uma janela. A hora que ele se joga, o espírito se afasta e deixa a pessoa plenamente consciente para que ela visse, né, caindo. E não assumisse a culpa da morte da pessoa. E aí retorna ao plano espiritual e fala, mas aí ela não teve culpa. Teve, porque a abertura para essa influenciação é dela. Ela cedeu, né? Ela cedeu. Então, assim, por mais que exista influenciação, a responsabilidade, no final das contas, é nossa. Por isso que não adianta, na doutrina espírita não tem não adianta nem querer. Tem coisas que são mas tive influência, tudo bem, mas quem que deu abertura a essa influência? Não existe a possessão, existe a subjugação. Pode estar sob o jugo daquele espírito, pela influência, mas ele não está possuindo. Não faz pelo outro. Ele não tem faz como. Ele pode estar sob o jugo, tá entendendo?
entendendo? Uma influência já é o processo obsessivo mais grave que tem, né? Já é a subjugação. Começa na simples, na fascinação e a subjugação. Eu sei, não lembro muito da questão dos espíritos, que a resposta dos espíritos é que não existe arrastamentos irresistíveis. O que nos falta é a força de vontade. É isso aí. Você ainda lembrou bem da questão do livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o número da questão, mas que Kardec pergunta se existe arrastamento irresistível, né? Pode-se dizer que é um arrastamento irresistível? Irresistível. Não está perdido. Exato. Influência. Pode ser forte, como a gente discutiu aqui no início, falando de vício, mas irresistível. É porque a possessão da ideia de posse, que não existe, né? Essa questão. Muitas vezes podem existir lavagens cerebrais, né? Como existem aquelas seitas que as pessoas acabam se matando coletivamente, como aconteceu nos Estados Unidos, né? E muitas vezes tem lá um líder religioso, um guru, que estimula as pessoas a fazerem a violência. Então, assim, mas sempre a pessoa tem afinidade com aquela determinada situação, nada por acaso. Porque se eu não tenho afinidade, eu não vou me envolver naquilo. Não tem como a gente misturar determinadas coisas. Mas como todos nós temos vícios, né? E aí a gente acaba sendo sugestionado em cima dos vícios que nós temos. Seja política, seja futebol, seja violência, como o Danilo falou do MMA, como pode ser quando tem qualquer outra coisa. Religião, quantas pessoas estão matando as outras aí por causa de religião? Porque a minha religião é a certa, a outra está errada, então todo mundo é meu inimigo. Como existem várias religiões aí do mundo que se proclamam a única verdade e o resto todo mundo tem que morrer. E aí está todo mundo equivocado. Agora, nenhuma religião ensina aquilo, mas ela se acha no direito de fazer aquilo. Então a responsabilidade é dela. E é lógico, como a gente nunca está sozinho, a gente vai achar pessoas que pensam da mesma forma que a gente, encarnados e desencarnados. Que aí um estimula o outro a fazer a besteira. Porque coisa que sozinho você dificilmente teria coragem de fazer. Agora, quando tem 3 ou 4, você toma a coragem para fazer a bobagem. É questão dos linchamentos. Muitas vezes você vê um assalto, às vezes você quer segurar o ladrão, não consegue. Mas se tiver 4 ou 5 que prendem o ladrão, eu tenho certeza que a grande maioria vai lá e vai tentar vender aquela pessoa de qualquer jeito. Por quê? Porque o conjunto estimula para aquilo da porra. Então, é a realidade que a gente vive. Ainda nós somos sugestionados pelas nossas más tendências. Agora, quando se livra dessas tendências, ou luta para sair delas, fica mais difícil a gente cair num equívoco desse. Porque depressão é natural, a maioria das pessoas tem. Frustrações todo mundo tem, perdas todo mundo tem. Agora cada um reage de uma forma. É por isso que hoje, graças a Deus, acabou aquela coisa do preconceito de quem procura uma terapia. Até alguns anos atrás, quem procurava um psicólogo ou um psiquiatra era considerado louco. Felizmente isso acabou. Hoje, pelo contrário, se estimula a própria terapia. Então as pessoas já estão procurando mais se entender, de tentar compreender o mundo ao redor delas. Isso facilita demais. Então você, por mais que a vida às vezes é dolorosa, é frustrante, é dificultosa, mas a gente consegue achar um apoio, a gente consegue achar um estímulo, não só dentro da casa espírita, muitas vezes na família, mas também no apoio médico, muitas vezes com medicamento, para que a gente consiga chegar ao final dessa existência sem fazer muita besteira. Ou fazer uma besteira grave que vai complicar tudo. Vai já dar um... Claro, assim, psiquiatra já não é para pegar o louco, já é para evitar a loucura. E os psicólogos já é para evitar os problemas que amanhã, às vezes, a pessoa não vai fazer. Os colégios hoje pequenos, já tem ensinamento do colégio, né? É só para Os espíritos, eles são capazes de nos sugestionar, sentir mal ou adoecer? Assim, o adoecer pode ser uma questão de psicossomática, né? A pessoa ela vai internalizando algum pensamento e vai adoecendo ela. Né? A primeira parte da tua pergunta. Passar mal ou adoecer? Aí pode sim. Aí principalmente, né, as pessoas que têm mediunidade um pouco mais aflorada. Então ela costuma captar as sensações do espírito. Então o espírito que vamos falar, muito inferiorizado, muito pessimista, ou que está realmente num formato deplorável espiritualmente. Ou que morreu com uma determinada doença e não conseguiu ainda entender que morreu muitas vezes. Então, quando ele se conecta com a pessoa, que é aquilo que a gente viu no vídeo, não tem espírito que entra dentro de ninguém, tá, gente?
é conexão mental. Então, quando ele entra nessa sintonia, ele passa todas as sensações dele para o médium, para aquele que captou a sintonia daquele espírito. Então, se ele tiver, vou dar um exemplo que acontece, né? A pessoa se suicidou-se, tomou veneno. Então, ela volta ao plano espiritual, passando muito mal, e às vezes ela vai se aproximar de um médium para pedir ajuda ou alguma coisa assim. As sensações do espírito, o médium sente totalmente. Ela dá ânsia de vômito, ela tem tonturas, desmaios. Então pode acontecer, mas não por sugerir que ela passe mal, mas pelas sensações. E para que ela adoeça, aí é uma questão dessa proximidade e levando a pessoa sugando energia. Vai vampirizando a ponto de que ela adoeça. Naquele livro do André Luiz, da coleção do André Luiz, Libertação, sim, aquele processo obsessivo da Margarida, onde os obsessores, aí, os magnetizadores, vão induzindo ela, e eles têm tratado ela com a medicina e não conseguem, por causa dos obsessores que levam ela a um processo de adoecimento, porque o objetivo ali é uma vingança, né? Então, assim, entra a espiritualidade para ajudar, mas eu não sei se você já viu esse caso, quem já viu esse caso, tem lá no Libertação, que é um dos livros da coleção da André Luiz, onde ele trata sobre essa questão de um processo obsessivo, onde os obsessores, eles vão induzindo aquela mulher através de magnetismo, de energias, de vibrações inferiores, ruins, para que ela possa ir se defiando, né? E ela parta, porque o objetivo é esse, é uma vingança. Ô Douglas, você já leu também o Gregório, ajudando aí. Olha o Gregório aí de novo. Gregório é Margarida. Pô, assim, a pessoa que se porta, às vezes assim, tipo assim, naquele momento de raiva, tal, coisa assim, ela pode ser influenciada por algum espírito assim que cometeu algum suicídio ou não? A gente sabe que todo sentimento inferior e negativo assim, acaba atraindo uma influência que vai, né, dar força para essas questões. Mas como o Danilo já colocou bem, né? Não existe nada que a pessoa também não possa resistir. Nem sempre tem influenciação, para o bem ou para o mal. E muitas para vezes coisa boa ou para coisa ruim. E muitas vezes ela já traz isso de vidas passadas também. Só está se repetindo. A alimentação também tem essa influência. Tem pessoas que se alimentam muito, tem outras que não se alimentam muito. Inclusive. Muitas vezes é culpa. Muitas vezes a pessoa não quer comer porque muitas vezes ela abusou da comida em outras encarnações. Então nessa ela está com culpa e ela não consegue comer direito. Por quê? Porque ela fez algumas coisas com fome, seja lá a questão que for. Mas só que hoje existe terapia para isso. Você consegue acompanhar acompanhamento psicológico que te auxilia a mudar esse comportamento e essas atitudes. Antigamente não tinha. Então você consegue modificar. E é lógico que se a pessoa frequenta uma religião, automaticamente também os espíritos que acompanham e muitas vezes estão ligados a essas situações são encaminhados. Porque não é só nessa doutrina espírita que os espíritos são encaminhados, as religiões também encaminham. Muitas vezes eles até trazem para as religiões espíritas para poder ser esclarecidos. Mas ninguém fica desamparado. Só que a gente tem que procurar ajuda, senão não adianta. Mas há algumas não. Eu tenho. A influência do encarnado pro encarnado mesmo. Tipo, às vezes a gente sofre, o médium sofre influência do encarnado pro encarnado mesmo, né? Às vezes o médium está conversando com uma pessoa, se ele não tiver equilibrado em muita coisa, ele sai triste, sai daquela energia, né? O encarnado também tem esse poder, né, de influência, e emana, né? Também, né? Fala um pouquinho disso. Esse caso seria um magnetismo, pegando a fala dele? É coisa vital. É porque a gente vive num mundo que o Emmanuel fala, que a gente emite e recebe vibrações. De acordo com que a gente emite, a gente recebe. Se for boa, a gente vai receber boa, né? Então, e muitas vezes não é nem energia, é próprio comportamento. Às vezes a atitude das pessoas também adoece muita gente. Você pega aí os narcisistas, você pega algumas características de comportamento que adoecem todas as pessoas que estão ao redor dele. Então é a própria atitude, o próprio comportamento que já adoece todo mundo. Não necessariamente a energia que você está te sugando ou que você está absorvendo. A própria atitude da pessoa já te faz mal. Hoje em dia tem um outro nome, né? Pessoas, quem é tóxico, né?
É um nome geral, da genérica. Mas assim, uma das características mais de personalidade é o narcisismo. Por isso que a doutrina ensina, gente, muda você. Que aí, Você afasta dessas pessoas de alguma forma. é que aí você muda o ambiente todo em volta, né? Tanto seu quanto as pessoas. Vamos fazer esse ambiente. Se não tiver como fazer o ambiente perto daquela pessoa, faz o muda de ambiente. Sai você. Já a hora passou rápido, né? Se tiverem mais perguntas durante a semana, vamos guardando. Das próximas que tiver, já. Começar às 6 horas da tarde. Não, gostoso é terapêutico. Vai dando aos pontos, né, de vez em quando, só para aguçar. Qualquer dúvida mais, você vai escrever para o Cine. Ainda ficou faltando um pedaço para o quadro. Mas eu queria aproveitar e falar que ele também casou com uma bênção, que essa mulher dele é uma abençoada. Ela está focada em salvar Tem uma equipe grande para te ajudar, Isso não vai tudo ajudando. Mas meu jeito está falando, a gente conheceu uma dor que vivia se cortando o braço, cortava o braço com gilete. Ia para o médico e falava, como que tem coragem da dor? Esse corpo. É muito triste. É depressão, né? Muitas vezes é depressão. Foi. No final foi depressão Junto com outras coisas, né? Mas tem tratamento. Eu até estava perguntando isso justamente sobre a sobrinha minha mesmo, sabe? Que fez esse exame de tempo atrás. E não é a primeira vez que ela fez isso, não. Os caras ajudam, né? E você passa o nome, o pessoal está para colocar na reunião mediúnica, que se tiver acompanhamento, ou tentar trazer ela aos poucos, às vezes ela começa a vir, tomar passe, mudar de ambiente, né? Mudar de. Na verdade, ela mora em Barros, esses dias que ela tá aí, que ela falou que está se sentindo bem com nós aqui, e ela está com o meu irmão Paulinho, tudo mais. E Barroso é uma casa maravilhosa, né? Ela dizendo, nosso menino também trabalha na casa espírita lá. Então, mas se ela está aqui, na próxima reunião que você puder trazer ela, ou traz para atendimento fraterno, que aí ajuda. E ela vê que tem saída, né? E sempre tem saída. É outra coisa também, vocês estão falando da influência e o médico, né, que recebe essa influência, quando conversa com o outro. Só que o médico que se educa, que estuda, que conhece a doutrina, ele aprende a lidar com essas situações, então ele nunca carrega a energia do outro. Ele ajuda aquela pessoa, escuta, mas aquilo fica ali. E ele vai embora leve, sem comprometimento, porque ele aprendeu a lidar com isso. E a própria espiritualidade né? As companhias que ele ama, que não com ele, são as melhores por causa do trabalho que ele está fazendo, do bem, as melhorias que ele está tendo. É importante é o que está no pensamento, no sentimento, porque isso aí faz a diferença. Porque na realidade é um que. Porque por exemplo, essa mediunidade, os espíritos eles atuam nos nossos pensamentos e sentimentos. É preciso educar os nossos pensamentos e sentimentos para que a gente possa ter uma assistência espiritual boa. Então, é todo um trabalho. Pela prece, né? Sempre. Aí não é um bicho de 7 cabeças, ninguém precisa ficar com medo. Por isso estuda, né? Por isso os grupos de estudo. Então, tá bom. Pessoal, é isso aí. Se deixar, a gente fica aqui umas 3 encarnações. Isso é assunto para seminário. Gente, o Pica-Fogo ele é sempre muito interessante porque é isso, né? Conforme vai vindo a pergunta, vai fazendo, mas a gente tem horário, a espiritualidade também tem hora para partir para outros afazeres. A gente agradece o carinho de vocês, a presença grande hoje. Aí o Sidney promete voltar outras vezes para fazer. Você põe o anjo na fogueira, hoje colocaram você também, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Valeu.